Federal, né? E para a entrega dessas casas é o seguinte: agora são feitos por critérios, né? Critérios federais e municipais. Então, se a pessoa, os municipais, a pessoa mora aqui no mínimo 5 anos no município. Isso é um critério de seleção. É regra básica. Ela tem que morar no mínimo 5 anos no município. Tem que provar isso, né? Tem que provar. Então, a gente pediu até o título do eleitor, que é uma maneira de a gente poder estar fazendo essa busca aí, né? E depois tem outras maneiras também de, né, tentar, né, saber ver se a pessoa mora ou não. Então, tem a moradia, tem a faixa salarial, né? Depois, a gente tem também, a pessoa não pode ter sido beneficiada em nenhum programa habitacional. Votorantim, São Paulo, Amazonas. Básicas, né? Básicos, né? Certo. E não pode ter nenhum imóvel no nome, né? Dele e do marido e da esposa. Isso, da esposa. Famílias que tenham idosos, né, acima de 65 anos. Famílias que façam parte da família algum portador de deficiência, né? Mobilidade, que a gente teve no cadastro um caso que até, né, eu vou contar para vocês aqui, né? Que daí a moça perguntou para ela se tinha alguém com necessidade especial, né, na família. Meu filho ele tem asma, né? Então, vou explicar bem aqui. Coitado. É mobilidade. Deficiência física, mobilidade. Né? Certo. E, né, quando a mulher é responsável, né, pelo sustento da família. E então, também esses são os que levam vantagem, vamos dizer isso assim. É assim, vai hierarquizar a nossa seleção. E também quando a família, né, o casal, com maior número de filhos. Entendeu? Então, a gente vai respeitando esses critérios para ir poder ser selecionando. Por esse funil, vai ter o triplo de pessoas para a quantidade de casas. E daí, então, eu vou passar para vocês como é que funciona. Então, a gente vai fazer a seleção pelos critérios, né? Lógico que uma pessoa ela tem mais filhos, né? Então tudo isso aí vai levar em consideração. Daí a gente vai fazer, a gente faz essa hierarquização aqui dentro Mas você Coap. fala assim, as pessoas vão começar a ter filho agora. Não, é porque, né, se a pessoa mora numa área de risco, né? Mora numa área de risco. Mas entendeu? isso é uma coisa tem muitos. Senão as pessoas vão começar a ter bastante filho para ser privilegiada, né? Um dos critérios é isso aí, né? O número de filhos, se a pessoa, né, tem idoso da família, se ela, né, mora numa área de risco ou insalubre, né? Então a gente tem que respeitar esse critério para poder estar escolhendo as famílias, selecionando as famílias, né? Depois que fez a seleção aqui, a gente faz o quê? Manda para a Caixa. Antes disso, acontece, a gente tem nosso pessoal da assistência social, vai conferir, vai nas casas das pessoas, né, para ver conferir as informações, se estão corretas, né, que a pessoa passou no cadastro aí. Depois disso, manda para a Caixa essa relação de famílias, a Caixa que aprova ou não. Daí a Caixa aprovando, ela manda para a gente a relação final, entendeu? Funciona assim. Certo, mas e as 123 casas vão ser as primeiras? Então, nesse critério vão aí, ser 3 mil pessoas. Vai ter que ser escolhido, vai ter que ser escolhido. Vai escolher? Assistência vai ter social? que ter esses 123. Tem que ser. Social, porque a gente vai hierarquizar, né, as necessidades pelos critérios mas dentro aqui. dessas regras, Wellington, vão sobrar umas 3 mil pessoas. 123 as primeiras, vão ser os primeiros privilegiados. As primeiros, isso. Então, a gente escolher pelos critérios. Quem vai escolher? O que eu quero dizer assim, não menosprezando o trabalho da assistência social, que é muito importante, mas são os assistentes que vão falar, eu acho que tem quem tem que ganhar esse em vez de ser aquele? Não. Daí tem a comissão, né, que é responsável por isso. Vai ter uma comissão formada por pessoas também da sociedade ou só da prefeitura? É uma comissão? É uma comissão, é um conselho, né? Conselho da habitação, né? Que vai ser criado. E esse conselho ele é constituído por pessoas só da prefeitura ou também por populares? Não, inicialmente pessoas da prefeitura. Certo. Então, resumindo, o prefeito vai saber, ele que vai escolher. Não. Esse conselho, né? Não, a gente vai respeitar as regras, né? De critérios, entendeu? A gente tem que respeitar isso aí, né? O conselho não vai privilegiar ninguém, não, de maneira nenhuma. Bom, é o que a gente espera, obviamente. Mas é um trabalho sério. Você me desculpe as perguntas, não, tudo bem, mas tá o certo. que eu estou perguntando é o que as pessoas já nos questionaram muitas vezes e ninguém melhor do que você para nos dar a resposta. Lógico. Né? Então, para não deixar nenhuma dúvida, tem todos esses critérios, isso tudo é público, essas informações são públicas. Tanto que, né, a gente, em janeiro, vamos publicar no site da Coap, né? Todas essas informações, os critérios, como vai ser feita essa seleção aí, entendeu? Vai ser tudo bem claro, vamos colocar no site da Coap, Jornal do Município, né? Quer dizer, tudo bem explicadinho, bem...
E, por exemplo, Deixa só eu fazer uma perguntinha, daí você retoma e faz a restante das perguntas, né? Tá. Não vou sair do assunto de forma nenhuma, nós estamos aqui para falar de habitação. Ainda dentro da questão do cadastramento, provavelmente alguém vai perguntar, teve a audiência pública no mês passado lá no salão da igreja, alguns representantes do governo estavam lá, acho que você estava lá, dona Ana, o Abib, o Marcos Trinca, vários estavam lá. Uma das questões que foram colocadas, né, a pergunta deveria ser no início de tudo isso, mas vamos voltar para trás. Os cadastramentos que foram feitos no governo passado, esse cadastramento, Cláudio, ele deixou de ter validade, ele deixou de existir? Aonde está esse cadastramento, né? Eu sei que parece-me que foi até um motivo de meio de estresse, né? Eu não acho outra palavra. Lá, dona Ana parece que teve que botar ordem lá, porque a coisa começou a tomar outro rumo, mas, na verdade, eu não me lembro de ter de saber como é que ficou isso, né? Então, eu te pergunto, o cadastramento feito pelo governo passado, que fim levou? Vou explicar para você, Ayrton. Foi assim, ó, o desfavelamento foi um programa à parte outro projeto, porque ele foi exclusivo para o pessoal que mora em área verde. Foi feito um cadastro exclusivo para pessoas de área verde, né? Que as pessoas seriam, vamos supor, lá na Vila Garcia, lá, né? A área verde foi retirado. É outro programa. É outra coisa, entendeu? Tá. Então, o cadastro nosso aqui é uma coisa, o desfavelamento é outra coisa. Mas esse cadastro do desfavelamento, o atual governo possui esse cadastro? Ficou com o governo esse cadastro? Então, porque mesmo sendo um outro projeto? Então, foi utilizado, porque o desfavelamento, esse programa está com a cidadania, né? Tá lá com a dona Ana. Tá. Mas tudo que, né, eles têm, as pessoas escolhidas, né, para estarem, isso, foram tudo mediante o cadastro. Porque acontece. Família, Luciana? 160. 160. Porque assim, Ayrton, desse cadastro. Desse cadastro, que as pessoas foram lá, o barraco dela foi numerado, isso. A pessoa tirou uma foto ao lado do barraco numerado, entendeu? Quer dizer, foi respeitado esse cadastro aí, né? Tem todo o histórico lá. Então não tem foi essa respeitado. De que não. O cadastro sumiu, ninguém sabe do de cadastro. De maneira nenhuma. Foi tudo em cima do cadastro que eles fizeram. A gente só respeitou o que estava lá. Não teve... Dê continuidade, então, e a Luciana. partir de agora, as pessoas que, mesmo com a entrega das 900 moradias do desfavelamento, aquelas que ainda restarem, que chegaram depois, ou que por algum motivo não foram cadastradas naquela ocasião, vai ter um cadastramento específico para essas pessoas ou já entrou no Morar Votorantim? Essas entraram no Morar Votorantim. E com certeza no Morar Votorantim, muitos que vão ser contemplados nas 900 também se cadastraram para garantir, né? Não, porque assim, até mesmo que elas se cadastrem, né, elas são eliminadas depois. Porque a gente tem essa... Tá. Vamos... Outra pergunta que as pessoas querem saber. Por exemplo, se elas sabem que vai ter um conjunto de apartamentos no São Lucas, de casas, outro no Rio Acima, e elas trabalham na região do Itapeva, então tem preferência por residir próximo ao trabalho. Ou elas trabalham na região da Vila Nova, tem preferência por residir no Rio Acima. Vai ter essa chance de, não é escolher, mas optar, né? Falar, olha, eu tenho preferência por esta área, ficar próxima aonde meus filhos estão matriculados, aonde eu trabalho, meu marido trabalha... Enfim, vai ter essa condição ou vai ter que realmente ir para onde der certo e se deslocar? Fica difícil, né, a gente poder ver esse detalhe, além desses critérios aqui, ver mais esses detalhes, né, Luciana? Então, a gente quer atender as pessoas, dar moradia para ela. Porque né? no desfavelamento foi respeitado a proximidade. Porque foi núcleo, né? Tirou o pessoal desse núcleo aqui, foi para o lugar social e voltou aqui. É um programa específico para isso, né, para pessoal de área verde. Agora, sim, âmbito geral aberto, já fica difícil. Tanto que a gente está tentando respeitar isso aí, né, de uma maneira, né, o maior possível, fazendo o quê? A hora que com a gente tem esse número final do cadastro, vamos ver quais os bairros que necessitam, né, que tem mais esse déficit de habitações, daí fazendo núcleos nesses bairros, para atender essas pessoas aí, entendeu? Só que não é tipo assim, a pessoa é contemplada, é aprovada pela Caixa.
e ela vai naquele núcleo lá, entendeu? Então, né, o ideal Então, é para aquilo lá, ter isso, né? É difícil a gente poder estar E essas deslocando. pessoas contempladas da faixa 1, que são as que vão ser as com um benefício muito maior, até porque o valor da casa vai ser irrisório. Elas podem vender a casa? Não podem. Inicialmente não. Depois que elas quitarem o imóvel, 10 tudo bem. anos, então. Tudo bem. Mas antes de 10 quitar, anos. não. Assim como... Certo. É a mesma coisa que o desfavelamento. Desfavelamento, 10 anos então. Bom, tem muita gente ligando, já tem dúvidas aqui também sobre as casas. Vou passar aqui. Alguns ligam para mandar abraço, a gente agradece. A Georgette Laureano, do Jardim Toledo, manda abraço a todos nós. A Gilceia Machado, da Vila Nova, também. A Iva Cação, do Monte Alegre, manda abraço a todos. A Neuza Ribeiro, também do Monte Alegre, manda abraços. Janete de Meira, do Vossoroca, nos acompanha. Genilson Luiz, do Vossoroca. Ana Lúcia, do Jardim Clarice. O Sandro, da Cultura, manda abraço ao Cláudio, ao Wellington, a mim e a todos da TV Votorantim. Outro para você, Sandro. A Cida Cação, do Parque Bela Vista, também manda abraço a todos nós. Ana Cristina, também do Parque Bela Vista. Abraço ao Cláudio, ao Wellington e a mim. Safari Cristina, do Parque Bela Vista, também manda abraço a todos. O Ítalo Paulino, do Bela Vista, também. Ana Moreira, do Dominguinhos. Wagner Almeida, do Bela Vista. Neuza Rodrigues, do São João. Luzia Piatti, do Vossoroca. Valdirene Rodrigues, do Jataí. Abraço para a Nicole, que faz 10 anos amanhã. Carlos André, os balãozinhos, se você tiver aí, por gentileza. Aí, Nicole, parabéns. O Washington Luiz, do Jataí, manda abraço a todos, ao Cláudio, para a Neuza e para a Valdirene. A Irineu Piatti, também do Vossoroca, nos acompanha. Nicole Silva, do Jataí, será que ela que é aniversariante? Ela mesma. Manda abraço para a Valdirene e para a Neuza. Maria Rita, do Dominguinhos. Elaine Campos, do Icatu. Júlia Pereira, do Dominguinhos. Valdomiro Botazzoli, do Dominguinhos. A Maria Oliveira, do Jataí 2, manda abraço ao Cláudio, a mim e ao Wellington. Beatriz Vargas, do Dominguinhos, também nos acompanha. Bruno Fernandes, do Jardim Clarice. Marisa Pompeu, do Vossoroca, manda abraço a todos. José Maria, da Vila Garcia. Diogo Galindo, da Vila Garcia. Lembrando que todos que nos acompanham concorrem a uma série de prêmios. Você leu, Wellington, a lista dos prêmios de hoje? Não, estava Vamos esperando ler, então? você Tá chegar. Quer que eu leia? Quiser, faz favor. Ele Vai vai falar sim. aqui os prêmios que vocês que estão ligando estão concorrendo. Vamos lá, então. Então, tem várias coisas bacanas aqui. Tem aqueles parceiros de sempre. Uma pizza da Simone Pizza. 3 lanches da Eugênia Lanches. Efigênia Lanches. Uma camiseta da TV Votorantim, uma camiseta feminina. O café colonial da Soriana, que é um café maravilhoso. Um relógio da TV Votorantim. Um Papai Noel, que é um enfeite também da TV Votorantim. Um par de sandálias, que é um presente lá da Sara Fotos. Um quadro de fotos, também da Sara Fotos. Daí tem uma dúzia de picolés, né, da Natuice. Tem um pacote de pipoca. Nós temos 2 convites para o jantar beneficente do recital do Irmão Macários. Para quem não conhece o Irmão Macários, é um cantor lírico que tem um jovem, né, um futuro... Não é quem está aparecendo Não aí. é quem está aparecendo. Quem está aparecendo aqui é o Padre Teodoro. Mas o Macários é quem vai fazer a apresentação. O cardápio é arroz, frango assado, farofa, maionese, salada verde. E vai acontecer no salão de festas lá do Panorâmico. Então você vai concorrer aqui a 2 convites para estar lá e participar aí dessa festa do Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz. Quando vai ser, ué? Vai ser no próximo dia 17. Então quem quiser também pode ir lá comprar. Pode ir lá comprar, custa R$25, né? É o valor de um almoço. E tem também 5 convites para o Hop Hari, que é o parque aquático. Então você... Aquático não. Não é aquático? Hop Hari não. Ah, não é? Hop Hari é brinquedo. Brinquedo. Ah, tá certo. Wide, que é então tá bom. Mas você vai ganhar então aí 5 convites então para o Hop Hari. Então, só ligar e participar
Esses são os prêmios. Legal, então você que ligou já está participando, e você que não ligou, ligue, deixe seu recado, aproveita que o Cláudio está aqui, que olha, o ano inteiro a gente convidou ele, só hoje ele conseguiu estar aqui. E não é mentira, desde a primeira semana ele e a dona Ana, né? Ele e a dona Ana. Os dois. Aliás, professor Reinaldo, esse pessoal do senhor está trabalhando demais, né? Porque a gente não consegue agendar. A dona Ana está sempre com algum compromisso, ela está sempre na correria. O Cláudio a gente até entendeu também, porque de outubro até agora, o que se falou dessa questão habitacional aqui na cidade, e é justamente por isso que a gente queria tanto você aqui, né? Porque estava um momento aí muito... falando-se muito, né? Falando muito da questão habitacional. Falando disso, hoje iam ser as assinaturas dos primeiros multuários do desfavelamento. Aconteceu hoje mesmo? Você tem essa informação? Bom, Luciana, hoje, né, eu tive um dia bastante corrido, atarefado, né? E então essa informação não tem. É porque é da cidadania. É cidadania, né? Então. Bom, você falou também dos convidados. Para sexta-feira que vem, será o nosso programa de número 100. Hoje é o nosso programa número 99. E nós convidamos para a semana que vem o prefeito Erinaldo Alves da Silva. O assessor dele, o Joel, está tentando verificar com a agenda dele se ele confirma aí a presença do Erinaldo. Então, estamos na expectativa que para a semana que vem o nosso prefeito venha e fale aí também sobre o seu primeiro ano de governo, sobre as expectativas, né? E abordem diversos assuntos, tá? Já estou falando aqui que é para que ninguém esqueça, ninguém fale que ele não estava sabendo. Bom, o Diogo Galindo, da Vila Garcia, também nos ligou, José Gabriel, do Rio Acima, o Paulo Henrique, da Vila Irineu, manda abraço a todos da TV, e ele questiona, o pessoal que foi cadastrado terão prioridade ou entrarão no sorteio? É como eu já disse, né? Não é sorteio, né? É tudo por critérios de seleção. Certo. Acho que a questão dele é porque algumas pessoas dizem que tem pessoas que receberão apartamento do desfavelamento, mas que eles moram na cidade mais recentemente do que outras que não receberão. Então, provavelmente seja por essa a dúvida, né? Até porque, né? Muita confusão que acontece porque tem o desfavelamento e esse programa Morar em Votorantim, né? Então, só para as pessoas saberem que... E as pessoas que se cadastraram em 2009, que não é do desfavelamento, esse cadastro vai ter alguma validade ou agora vai... Não, até porque, Luciana, a Caixa, a hora que ela pede, a gente envia para os documentos, tem sido no mínimo de 3 meses com antecedência esse documento, né? Documentação recente. Então, 2009 para cá foram 4 anos, né? Então, quer dizer... Ela nem aceitar essa documentação. Todo mundo que se cadastrou em 2009... A gente avisou, comunicou, né, colocamos até no nosso panfleto que todas as pessoas, né, que se cadastraram em 2009 teriam que se cadastrar de novo, né, para atualizar seus dados, né? Então isso que foi feito. Aquele cadastramento já que eles não tem mais validade. O que vale é esse cadastramento agora aqui, né? Certo. Que é o atualizado. Antes e vai ter gente que vai chegar depois e vai sentar na janelinha, não vai? Não, que tá aqui Tá, então a gente é o critério. Então até esse critério 5 anos para quê? Pessoas que moram aqui no mínimo 5 anos, né? Então pessoa que chega de paraquedas aqui já quer ganhar uma casa, então não é assim, né? A pessoa tem que morar aqui mesmo, provar que mora aqui assim, no mínimo 5 anos para poder ter direito de participar dessa seleção aí. Certo. Leni de Carvalho, da Vila Irineu, nos acompanha. Leonildo Dias, também da Vila Irineu. Reginaldo de Lima, do Mirante dos OVNIs. Olha, vocês podem perceber que é Votorantim inteiro nos acompanhando, né? O Elcio Ribeiro, do Jardim Clarice, manda abraço ao Cláudio, especificamente. Lembrando que esse programa é exibido ao vivo às sextas-feiras e a sua reprise acontece no domingo, tá? Então, se você está nos assistindo no domingo... Esta é uma reprise, mas não perca, porque as informações que foram e serão dadas aqui são muito importantes. Daniele Batista, do Jardim Clarice, manda abraço a todos. Lindinalva, do Jardim Paulista, manda abraço também a todas. Até o Cláudio já conhece a Lindinalva. Reginaldo da Silva, da Vila Garcia, nos acompanha. Inês Galindo, da Vila Garcia. Cássia, do Vossoroca. Quando vai ser o sorteio?
mais ou menos não é sorteio, né? É seleção, né? Seleção. Então, a previsão de entrega das primeiras 123 casas é de junho ou julho, né? Então, agora, já em janeiro, né? Vou estar começando a fazer esse trabalho de seleção já, né? Mas vai ser um bafafá, porque então, 123 vão ser os privilegiados, mas a gente vai fazer vai ter que, né, obedecer os critérios, né? Fazendo aquela seleção, né? Então, vamos... Agora, Cláudio, só uma curiosidade, na verdade, né? O desgaste, claro que não foi o governo que criou isso, municipal, você já falou que o critério vem do governo federal, é essa forma de não ser sorteio e por classificação de condições, né? Agora, não seria muito menos desgaste para vocês, né? Poder fazer o sorteio e ver se essa pessoa sorteada atende às necessidades. Então, assim, são 120 casas. Você tem 500 pessoas que a princípio atende às especificações. Fazer o sorteio com essas 500 e dentro dessas 500, conforme vai saindo, vai vendo se ela tem condições ou não. Não seria muito melhor para vocês, no ponto de vista de você não ter questionamento, de vocês não terem até dúvida mesmo? Você sabe que, infelizmente... E essa lei é municipal ou federal? Federal. Essa lei que não é mais sorteio é federal? Federal. Bom, isso aconteceu também porque muitas pessoas que eram sorteadas, daí quando ia se verificar, a pessoa não tinha a menor condição, né? E para convencer essa pessoa que ela foi sorteada, mas ela não tem condição. Eu li alguma coisa sobre isso há algum tempo atrás e o governo parece que ia mudar, mas eu não sabia que já tinha mudado. Então, provavelmente deve ser esse o motivo, né? Então, acho que para o governo chegar nessa maneira de escolher, né, não sorteio sem critério, é porque, né, com certeza houver muitas falhas, né? Porque a gente sabe de pessoas que foram sorteadas com casa, tinham casa em outro lugar, sabe? Então, né? Então, a maneira do governo cortar isso aí, saber quem que está levando essas casas. Tanto que as pessoas, né, passam para a gente todas as informações aqui no cadastro. A gente vai lá, né, conferir se realmente são verdadeiras aquelas informações das pessoas. Daí vai para a Caixa. E quem aprova ou não é a Caixa, não é a gente. Ela vai fazer a seleção minuciosa, entendeu? Ela tem aquele CAD único, né, que pelo CPF ela puxa. Se a pessoa tem uma casa no Amazonas, foi contemplada no Amazonas, aparece ali. E ela está excluída já, entendeu? Então, a gente seleciona as pessoas, mas quem aprova ou não é a Caixa. Tanto que o programa, né, a parte financeira, né, tudo é a porta da Caixa, né? Então... Tudo isso a gente pergunta, Cláudio, porque a gente sabe, aqui na cidade de Votorantim mesmo, a gente já ouviu, não tem como confirmar isso, de quem detém aí o controle, o poder naquele momento, ter privilegiado pessoas do seu interesse, né? Ou por questões familiares, ou por questões políticas mesmo, acabou-se privilegiando. A gente não tem como confirmar isso, porque são coisas que dizem, né? A gente não sabe se isso é real ou não é, mas cria-se essa mentalidade de facilitar para alguns, privilegiar alguns e não a outros, né? Então é bom que você esclareça bem que não é a prefeitura, não é você que vai fazer o critério, que vai olhar na ficha lá, falar, esse merece, esse não merece, esse aqui eu fui com a cara dele, esse eu não fui com a cara dele. Aquele lá é do PT, então não vou dar casa para ele. Então, por isso que existem os critérios, entendeu? Petista vai ter direito a casa? Todo mundo, petista, PMDBista, todo mundo, né? PV também. Todo mundo, PV também, todo mundo, entendeu? Então, tem, né? A gente obedece os critérios, né? PV também. A gente vai, né, divulgar, né, no nosso site, né, quais são os critérios, a maneira de seleção, quer dizer, vão ser bem transparentes, o máximo de transparência possível nisso aí. Então, qualquer dúvida, estamos na Coap lá. Por falar nessa questão política e tal, vamos sair um pouquinho aqui da questão da habitação. Então, mas daí a gente volta, porque eu tenho certeza que o telespectador não vai deixar a gente parar de falar de habitação aqui tão fácil, né? Mas é uma curiosidade minha, né? Eu conheço você, não tanto, mas eu do tempo que eu estou aqui em Votorantim, a gente sempre observou, você vem de uma família de comerciantes aqui da cidade, você, de uma maneira ou de outra, você é da nossa área, você é da área de comunicação visual, né? Então, a gente sempre, de certa forma, até tem alguma afinidade com você.
E uma das coisas assim, que chama muita atenção, né, é a característica sua em relação ao seu irmão, por exemplo, o João, né? São pessoas do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, mas a gente percebe que são pessoas de personalidades e de jeito totalmente diferentes, né? O João é aquela pessoa, né? E você é mais comodido, é mais tímido, né? Isso é claro em você, não tem como você negar. É uma pessoa discretíssima, muito discreta. A gente não vê você circulando por aí em determinados ambientes, enfim. E você acaba... Uma das surpresas nossa foi quando foi anunciado o secretariado, foi ver você na lista de secretários. Surpresa não pelo seu envolvimento político, pelo quanto você se dedicou, não só você, mas a sua família, já tem um histórico de projeto político ao lado do professor Irinaldo. Então, nesse ponto não. Mas pela sua característica como pessoa, como jeito, que política a gente sabe que muitas vezes, não é só a gestão, né? Você está lá fazendo um trabalho maravilhoso, você está lidando com o sonho de pessoas, né? Só que quem ocupa um cargo desse, não é só isso. Você tem o outro lado, você tem os bastidores, você tem a cobrança e você tem também os embates políticos da cidade, você tem a situação, você tem a oposição, você tem problemas, às vezes, dentro do seu próprio partido. Então, são somas assim que, claro que a gente está errado, porque senão você não estaria nesse 1 ano aí desenvolvendo um trabalho, mas que a princípio a gente percebeu assim que não combinava muito com você, porque em alguns momentos a gente imagina que precisa dar murro na mesa, falar mais alto, enfim. Essa experiência que você está tendo na sua vida, que ela vai ficar aí por muito tempo, né? De estar à frente de uma secretaria tão importante, aliado com essa questão política. Você já assimilou isso, você está aprendendo a lidar com isso, tudo que eu falei aqui não tem nada a ver, está errado, enfim. Eu queria ouvir de você isso, porque é uma coisa que eu sempre tive curiosidade e quando você viesse aqui eu ia questionar você nesse sentido. Você não tem cara, essa é a palavra, você não tem cara de político, acho que todos os seres humanos mas daquele político mesmo, militante, né? Militante, aquele cara que quer o poder a troco de enfim, né? Como tem vários aqui na nossa cidade, e isso não é demérito também, eu acho que cada um tem o seu jeito, né? Mas você tem um jeito totalmente diferente, né? Dona Ana, por exemplo, uma professorinha bacaninha, bonitinha, né? Mas vai discutir política com essa mulher para você ver, né? Ela ela passa de vovó do Chapeuzinho Vermelho de lobo mau, rapidinho. Não, a Ana, ela fala o que tem que ela fala para você o que tem que ser dito mesmo, sabe? Ela não tem meio termo, não. Então, sabe, né? E ela é uma pessoa muito correta, né? E eu admiro, sabe, muito a Ana. Nós todos aqui aprendemos a admirar a Dona Ana, principalmente agora no período... Admirar e respeitar muito ela. Eu respeito muito ela. Eleitoral da campanha de 2012, a gente aprendeu a respeitar muito ela pela seriedade com que ela levou o processo e o respeito que ela tinha pelos outros candidatos que aqui estavam, né? Principalmente os candidatos a vereador. Às vezes chegava um candidato aí, que nem você, assim, tímido, já ficava vermelho ali na porta. Ela, mesmo sendo de outro grupo, ela conversava, fica calmo, fica tranquilo e tal, né? Jeitando então, professora mesmo, né? A gente aprendeu a gostar muito dela e a respeitar, né? A Ana é uma pessoa muito competente, mas ela é o avesso seu, entendeu? Então, ela está no lugar certo. Nesse raciocínio seu aí, você começou muito bem, né? Falando assim da diferença da minha e do meu irmão, né? Em relação assim à comunicação. Porque o João Carlos, onde você vai, o pessoal pergunta dele, conhece ele, sabe? Tira sarro de todo mundo. Ele tira sarro de todo mundo, brinca com todo também. mundo, é briguento, né? Ele, sabe, nessa parte de comunicação, ele é muito, sabe, ele tem essa facilidade, né? E eu sou mais quietão, tanto que até na parte política eu sempre acompanhei, né?
sempre fui do grupo do professor Reinaldo, eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Então, na parte de escrever, de visual, sempre foi nessa parte minha, sabe? Então, eu agradeço muito ele, a confiança que ele teve em me colocar nessa posição, né? Que é tão importante que a habitação, que é até uma menina dos olhos dele, a habitação, né? Que é uma coisa, né? Então, eu agradeço muito a ele, né? Por essa confiança e vou, sabe, procurar da melhor maneira possível, né? Retribuir com um trabalho sério, tanto que eu falo aqui com propriedade, né? Que a gente respeita as pessoas, sabe? Minha alegria vai ser a primeira que eu pegar uma chave assim, né? Entregar, nossa, eu fico emocionado só de pensar nisso, sabe? Então, de poder ajudar, né? É um sonho de vida da pessoa. Usar o poder a favor dos Nossa, aí das pessoas. Eu não vejo a hora de, sabe, eu não sei como é que na hora que eu vou até chorar, sabe? Então, eu sou muito emotivo, né? Então, eu sou assim, eu sou meio quietão, né? Eu gosto de ouvir, então, eu gosto de com ouvir. o seu jeito, você não sofre também nesse meio político, às vezes? Eu não sou, eu procuro aprender, viu, Ayrton? Né? Eu sou, tipo assim, né? Na linha de frente, eu sou novo, né, na política, né? Eu estou aprendendo muito, então eu procuro ouvir, aprender, né? E falar com a hora que eu tenho que falar, eu falo com propriedade, né? Falar o que tem que ser dito mesmo, falado, né? E procuro fazer meu trabalho da melhor maneira possível, né? Respeitando as pessoas, ajudando no que eu puder ajudar, eu ajudo, com honestidade, com sinceridade, com competência, sabe? Então, eu quero fazer da melhor maneira possível, né? Esse mandato, né, que o prefeito confiou a mim aí. Entendi. E você então confirma que você não tem esse perfil político? O meu irmão tem. Seu irmão tem. Então tá invertido o negócio, né? Ele. Imagina. E como tem. Ele né? brinca, então a maneira de conversar com as pessoas, ele brinca, né? Ele tem essa facilidade, sabe? De tirar sarro brincando. Isso, e ele consegue se relacionar até com os adversários políticos. Não, pessoas que eu nem imagino, isso aqui eu nunca vi. Oi, seu irmão, João Carlos, tal. Eu vim aqui, sabe? Eu fico só, falei, nossa, o cara conhece todo mundo. Agora, a coisa está começando a ficar mais quente aqui, né? Você com esse perfil, né? Você está dizendo que o seu irmão é mais assim, tal. Eu também concordo com você. Você acha que foi acertado, a decisão foi certa, você ser o vice-presidente do PV, junto com o Mineiro, né? Será que o João não teria mais essa característica ou foi uma coisa estratégica? A gente não tinha como fugir dessa questão aí, porque daqui a pouco alguém vai perguntar também, né? Não, tranquilo, Cláudio, né? Porque isso aí, assim, Wellington, né? Veio uma decisão, né? De cima lá do pessoal que comanda o partido, né? Isso, a Luciana conversou com o Mineiro essa semana e ele explicou direitinho então, o que aconteceu. Ele já visando, né, ano que vem, que tem eleição aí, né? Então, eles querem fortalecer o partido, fazer mudanças. Né? Então, o Votorantim entrou nessa... Não, Wellington, você sabe, mas o nosso público pode não saber, que aqui ainda não foi falado no debate dos fatos, né? Então, explicar direitinho? Então, vou explicar direitinho para depois voltar, então. Não quer fazer as perguntas da habitação, então? Já foi, já. Agora já entrou aqui. Bom, na última sexta-feira, por volta aí das 5, 6 horas da tarde, veio aí a informação, não aqui para a TV Votorantim, mas algumas pessoas da cidade estavam sabendo. O presidente do PV, aqui de Votorantim, o senhor Wilson Miramontes, tinha sido destituído do cargo. Ele não era mais o presidente do PV. E quem estava assumindo a presidência do PV é o Mineiro que é secretário do Meio Ambiente, né? Foi uma decisão, a Luciana conversou com o secretário essa semana, foi uma decisão que veio da cúpula do PV, do presidente nacional, do presidente estadual, e o município acatou, né? Essa decisão de fazer com que o PV fosse aliado do governo municipal, essa foi a grande sensação aí dessa decisão. Por quê? Porque a partir de agora, o PV deixa de ser oposição e passa a ser situação. E com mais um detalhe aí, o PV fez um vereador na última eleição de 2012, que é o Lê Baeza, né? Então, a pergunta que está aí essa semana toda é como fica a situação do Lê Baeza. Essa é uma das questões. O Miramontes
obviamente não gostou absolutamente nada disso, porque pegou um partido sem estrutura, pegou um partido sem filiados, e o partido estava agora, segundo ele, com em torno de 150 filiados, né? E isso tudo, e todo esse trabalho que ele teria feito, não teria servido para nada na hora de decidir que o partido ficaria com a base do governo. Então foi isso que aconteceu. E o vice-presidente que foi nomeado na última sexta-feira, que já está lá no TRE, na página do TRE, é o Cláudio, que está aqui com a gente. Então são 2 secretários. É o secretário de Meio Ambiente, que é o Mineiro, e o secretário da Companhia de Habitação Municipal, que é o Cláudio de França. Então, por isso que eu fiz a pergunta para ele, se ele com esse perfil, que é a pergunta anterior, que não tem um perfil do político, ele mesmo assumiu, admitiu que o irmão dele, o João, tem muito mais, e a gente sabe disso, né? Não seria talvez a pessoa adequada. Então, como é que ele recebeu essa notícia, né? Como é que foi isso para ele? E de que maneira isso foi decidido, que seria ele e o Mineiro que encabeçaria o partido. Então, assim, a forma com que se deu, a questão do partido, veio de cima, né? Isso tudo a gente passou a semana falando com o Pena, que é o presidente do partido, falamos com a assessoria do Geribone, falamos com todo mundo para não ficar. Então, tudo isso a gente já tem a informação. O que a gente não tem é a questão local, como que se deu, como é que você recebeu a notícia, foi perguntado para você, você pode, você aceita. Você quer, coisas... Você era afiliado ao PSDB há quanto tempo? Sempre foi ao PSDB? Não, fui do PSDB, daí eu saí do PSDB, né, e depois eu fui presidente do PPL, né? Ah, do PPL. Atualmente você era do PPL, não? Não, agora não. Ah, não, tá. Estava sem partido atualmente? Isso. Então, Wellington, respondendo a sua pergunta... Seu irmão deixou você ficar sem partido? Ô, João, você não filiou seu irmão no PSDB? Não, foi automático, ele filiou de um e filiou do outro. Então tá bom. Porque é assim, Wellington, como eu falei para você, eu não tenho perfil político de estar nas ruas, né, peito aberto, pedindo voto, isso, aquilo lá. Claro. Eu trabalho mais, meu negócio é mais, como eu falei, bastidores, né, então eu levo meu trabalho bem a sério, né, então... eu não tenho esse perfil aí. Então, mas você já foi presidente do partido. Já fui presidente do partido, então já. Você não é totalmente... Não. Então, como foi para você, eu estou, né, já na linha de frente aí já há um ano, né? Aprendi bastante, tem muito que aprender ainda, né? E tenho, né, com tranquilidade, né, capacidade de estar ajudando o Mineiro, né, levar esse partido, né, fortalecer ainda mais, né, esse partido aí. E assim, eu sou soldado do partido, né? Eu estou lá, né, eu faço parte de um grupo, entendeu? Um grupo político aí, né? E o que, né? Então não te assustou? Não me assustou em nada. Tranquilo. Você já foi candidato alguma vez? Fui quando eu tinha, acho que 18 ou 19 anos, acho que fui. Sabe, foi assim, né? Me convidaram, colocaram meio em bala, mas nem fiz campanha, nada, sabe? Foi... Entendi. Então essa questão era PSDB na época? Não, na época acho que era PDT na época. Faz muito tempo isso aí. Então, essa e também, de desculpa só cortar você, certo, né? É que na época foi assim, eu tinha sofrido um acidente de carro, né? E daí, logo depois que eu me recuperei, eu me recuperei desse acidente aí, né? Um vereador da época me convidou para fazer parte desse grupo aí, né? Que na época acho que o candidato a prefeito era o Zé Capadeira, se não me engano, né? E eu fui, né? Falei, vamos lá, vamos ajudar, né? Vamos ajudar lá, né? E só que não é meu perfil isso aí, sabe? Eu não sou de chegar lá pedir o voto, né? Sabe? Então o negócio meu é trabalhar nos bastidores. Entendi. E você como vice-presidente do PV, você acha que você tem condições de trabalhar tranquilo, e de ajudar? Vou ajudar no que eu puder, estou ajudando aí, né? E levar, né, fortalecida mais partido, entendeu? E desde quando você estava sabendo que você seria o vice-presidente